Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje, nosso conteúdo é o nosso conteúdo de gramática. Vamos estudar a gramática da nossa língua portuguesa. Vamos falar aí continuar falando sobre a regência verbal, sobre as classificações verbais, verbos transitivos, verbos intransitivos, verbos bitransitivos, enfim, vamos falar sobre todas as classificações que atribuímos aos verbos. Na nossa última aula, nós falamos aí sobre a transitividade verbal, né? Expliquei o que é um verbo transitivo, o que é um verbo intransitivo. Hoje a gente vai continuar, vamos falar sobre os verbos transitivos diretos e indiretos, verbos e complementos também, tá bom? O professor ainda tem mais sobre aquele assunto? Tem, pessoal, tem muito mais. É um assunto bem complexo, bem extenso, envolve várias partes da frase, da oração, mas com certeza vocês já devem ter conseguido entender aí a lógica por trás dessa questão aí das classificações verbais. Não é nada difícil, muito fácil e é muito importante também, até porque nós estamos adentrando um assunto de regência verbal e vocês que são nono ano, é mais do que necessário que vocês saibam esse conteúdo, por ser de extrema importância em vestibulares, em provas de concurso, em pré-vestibulares, Enem, enfim. Vocês estão nessa fase agora, vão entrar nessa fase de provas, então vocês precisam estar preparados para isso. E regência verbal e nominal são dois assuntos que caem quase que de lei. Quase que de lei, vocês teriam alguma pergunta referente à regência verbal ou nominal, tá bom? Então, eu vou pedir que vocês abram seus livros na página 91, livro de gramática. Enquanto isso, eu vou colocar o nosso cabeçalho aqui, tá bom? Página 91, livro de gramática. Então, página 91, livro de gramática, vamos dar continuidade aqui. Então, pessoal, na última aula, como já expliquei para vocês, nós vimos aí as classificações. Verbos e suas classificações. Transitivo, intransitivo, ligação e bitransitivo. Tá bom? Então, são essas aí as classificações dos verbos. Verbos transitivos precisam de um complemento. Intransitivo não precisam de complemento. De ligação descrevem o sujeito. E bitransitivo precisam de dois complementos. Bom? Então, exemplos do verbo transitivo, de verbos transitivos, é o verbo, por exemplo, achar. Eu achei o quê? Então, esse o quê aí, ele vira o nosso complemento.
Tá? Eu achei o quê? Então, vejam que é um verbo que necessita de um complemento. Sem um complemento, ele está incompleto. Verbo intransitivo é aquele verbo que não precisa de complemento, pois ele por si só já está completo. Qual é um exemplo? Um exemplo é o verbo dormir. Ele dormiu. Veja que o significado está completo. Não precisa de nenhum complemento. Ele já está completo. Tá? Os verbos de ligação, eles servem apenas para descrever o sujeito. Por exemplo, ser. Nós somos interessantes. Vejam que o verbo ser, somos aqui, ele não representa nenhuma ação, ou seja, ele não pratica nenhuma ação, tá bom? Pronto, ok, pessoal? E aí a gente tem os verbos bitransitivos, tá bom? Verbos bitransitivos. Verbos bitransitivos, pessoal, são aqueles que precisam de mais de um complemento, precisam de dois complementos. Por exemplo, o verbo dar. Eu dei um carro para minha amiga. Então, ele tem dois complementos. Ele tem o primeiro, que é um carro, né? Eu dei o quê? Eu dei um carro. Eu dei um carro, sim, para quem? Para minha amiga. Então, ele precisa de dois complementos. Se você tirar um, ele fica incompleto. Tá bom? Como vocês estão percebendo aí. Então, temos aqui todas as classificações: transitivo, intransitivo, ligação e bitransitivo. O que nós vamos ver nessa aula, pessoal, não é isso. Isso foi apenas um resumo para refrescar a memória de vocês. O que nós vamos ver nessa aula são os complementos, que são chamados de objetos diretos e indiretos. E os verbos transitivos diretos e transitivos indiretos. Como assim, professor? Tem mais? Tem, pessoal. Tem mais. Lembra que na última aula eu coloquei duas classificações para o verbo transitivo? Tinha verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Vocês lembram disso? Pronto. Eu só expliquei para vocês o que são verbos transitivos, né? Mas eu não cheguei a explicar qual é a diferença entre transitivo direto e transitivo indireto. Não cheguei a explicar isso para vocês. Por quê? Porque primeiro vocês têm que entender esse conceito aqui. Agora que vocês já entendem, a gente vai passar para a segunda parte desse assunto. Qual é a segunda parte? Onde a gente vai estudar mais sobre a questão do complemento. Eu estou falando aqui complemento, pessoal, mas na verdade esse complemento verbal, que a gente chama, ele é chamado de objeto do verbo, objeto. Tá bom? O nome do complemento é objeto. Tá bom? Então, é objeto direto e objeto indireto. Qual é a diferença? Vamos lá, outra página do nosso quadro. Complementos são chamados de objetos diretos ou indiretos. Então, pessoal, como eu estava explicando para vocês aqui, os complementos, eles são chamados de objetos diretos ou indiretos, tá bom? Eles recebem essas duas classificações aí, objetos diretos ou indiretos. É exatamente a mesma coisa, tá, gente? Complemento e objeto é a mesma coisa, só que a gente prefere chamar de objeto, tá? E qual é a diferença, professor? Então, vamos lá. Por exemplo, aqui. Ana achou um gato. Então, qual é o objeto aí? O objeto é um gato, tá bom? O objeto aqui é um gato, tá? Aqui seria o complemento, é um objeto aqui. Ana achou um gato. Um gato é o objeto do verbo. Mas, professor, por que se chama objeto direto e objeto indireto? Isso aí vem, pessoal, daquela questão do verbo transitivo direto e indireto. Vamos lá. Transitivo direto e transitivo indireto. Qual é a diferença, professor? Eu já sei que o verbo transitivo ele precisa de um complemento, de um objeto. Já sei disso. Mas qual é a diferença entre um verbo transitivo direto e indireto? Por que tem esses nomes? Porque, pessoal, vocês vão perceber que existem verbos
que eles precisam de, além de um complemento, eles vêm seguido de uma preposição. Por exemplo, o verbo precisar. Precisar de. Vejam que quando eu vou usar o verbo precisar, eu preciso usar esse de, tá bom? Eu preciso, ó. Eu preciso de você. Eu preciso de comida. Então, vejam que o verbo precisar, ele precisa de um objeto, de um complemento para estar completo. Mas ele também precisa desse de aqui. Ele precisa ter essa preposição aqui, de, tá bom? Se eu remover esse de, ele fica sem sentido. Ó. Eu preciso comida. Faz sentido? Não, pessoal, não faz sentido. Eu preciso de comida. A mesma coisa é o verbo falar. Falar. Um exemplo. Eu falei ela ontem. Eu falei ela ontem à noite. Tá errado, pessoal. Tá errado por quê? Eu falei com ela ontem à noite, tá? Então, a gente percebe aqui que o verbo falar, ele também é um verbo que precisa dessa preposição com. Ele não pode vir sem ela. Ele também precisa do seu objeto, porque sem ele, ele fica incompleto. Então, ó, eu falei com ontem à noite, ó, tá incompleto, tá vendo? Ele precisa de um outro complemento. Então, basicamente, pessoal, os verbos transitivos diretos são verbos que vêm sempre acompanhados de uma preposição. Gostar de, falar com, olhar para, entendeu? Então, são aqueles verbos que precisam sempre de uma preposição. Sem a preposição, eles estão incompletos, tá bom? Já os transitivos diretos são verbos que não precisam, são verbos que não precisam vir acompanhados de preposição. Simples. Quais são, professor, esses verbos aí? Um exemplo desses verbos que não precisam vir acompanhados de preposição. Ora, o verbo achar, o verbo comprar, o verbo ver, o verbo estudar. Por exemplo, eu achei um gato. Eles compraram casas. Nós vimos a baleia. Entendeu? Então, vocês veem aí, pessoal, que esses verbos aí, achar, comprar e ver, fazer, vimos, né? Eles não precisam de nenhuma preposição. Eles já estão completos. Eles só precisam do objeto, do complemento. Eu achei o quê? Achei um gato. Eles compraram o quê? Compraram casas. Nós vimos o quê? Vimos a baleia. Então, só precisamos do objeto. Não precisamos da preposição. Tá bom? Não precisamos da preposição, precisamos apenas do objeto. Essa é a diferença entre verbos transitivos diretos e verbos transitivos indiretos. O direto, ele precisa do complemento, mas ele não vem com essa preposição. Já os indiretos, eles também precisam de um complemento, mas eles precisam vir com uma preposição. Isso aqui é tudo. Isso aqui é regência, pessoal. Isso aqui é regência, tá? Aí eu vou explicar agora para vocês a questão dos objetos diretos e dos objetos indiretos, tá bom? Deem uma respirada aí, porque já foi muita explicação, né? Eu sei. Deem uma respirada, descansem, bebam uma aguinha, que eu sei que essa explicação ela pode acabar confundindo vocês, tá? Pronto, pessoal, deram uma respirada aí, então bora continuar. Vamos continuar então. Pronto, então vocês já entenderam aí que até então complementos são a mesma coisa que objeto direto e indireto, é a mesma coisa, não muda nada.
Tá bom? E agora também a gente entendeu o quê? A gente entendeu a diferença entre um verbo transitivo e um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto. A gente acabou de entender essa diferença. Depois que a gente entende isso aqui, pessoal, que é um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto, entender o que é um objeto direto e um objeto indireto fica mais fácil ainda, porque é a mesma coisa. Como assim a mesma coisa, professor? Gente, objeto é o quê? O complemento, né? Então, objeto direto é quando for um complemento de um verbo transitivo direto. E objeto indireto é quando for o complemento de um verbo transitivo indireto. Eita, professor, complicou minha cabeça agora. Como assim? Vamos lá, vou explicar para vocês de novo. Presta atenção. Ó, eles encontraram meu irmão. E eles precisam do meu irmão. Presta atenção aí. No primeiro exemplo, eu tenho um objeto direto, meu irmão. Meu irmão aqui é um objeto direto. Por que um objeto direto? Porque o verbo encontrar, ele é um verbo transitivo direto. Não tem nenhuma preposição aqui. Ó. Tem alguma preposição? Não, não tem. Não tem nenhuma preposição. Já o segundo, ó, eles precisam do meu irmão. Eu tenho aqui meu irmão, que é o objeto indireto. E vejam que ele vem seguido da preposição, tá bom? Ele vem com esse do, né? Eles precisam do meu irmão, tá bom? Então, aqui é um objeto direto, deixa eu colocar aqui. Pronto, pessoal. Então, fiz aqui uma ilustração bem breve, bem rápida, para vocês entenderem aí, tá? Eu tenho dois verbos e dois objetos. O primeiro verbo, como vocês veem, ele é um verbo transitivo direto. Já o segundo é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque o primeiro ele não precisa de nenhuma preposição. Já no segundo, vocês percebem nitidamente que ele vem seguido aí da preposição do. Tá bom? Então, essa é a diferença, pessoal. Verbos transitivos diretos não precisam de preposição, mas precisam do complemento, tá? O objeto, só não precisa da preposição. Verbos transitivos indiretos, eles precisam também do objeto, do complemento, mas não precisam da preposição, tá bom? Beleza? E a mesma coisa se aplica ao objeto direto ou objeto indireto, tá? Objeto direto ele é um objeto verbo transitivo direto. Objetos indiretos, eles são objetos, complementos dos verbos transitivos indiretos, tá bom? A mesma denominação se aplica, a mesma coisa se aplica um ao outro. Ok, meus queridos?
Muito bem, pessoal. Então, finalizamos aqui. Eu vou passar uma atividade para vocês, uma atividade de fixação, só para ver se vocês conseguiram entender aí. E em seguida, vocês vão copiar isso aqui, tá? Pronto, vocês têm 2 minutos para realizar essa atividade, tá bom? Vocês vão classificar esses verbos aí em transitivo direto ou transitivo indireto, tá bom? 1 minuto para vocês terminarem. Ok, pessoal, vamos lá. Verbo comer. Verbo comer é transitivo direto. Verbo alugar. Transitivo direto. Verbo gostar. Transitivo indireto. Abraçar. Transitivo indireto. Assistir. Transitivo indireto. Por quê, professor? Vamos lá. Comer. Eu comi lasanha. Não precisa de nenhuma preposição. Alugar. Eu aluguei um apartamento, também não tem preposição, transitivo direto. O verbo gostar, eu gosto de você, tem a preposição aqui, ó, de, tá vendo? Abraçar, eu abracei a minha irmã. O verbo abraçar, para quem não sabe, ele também vem seguido do a, tá? Mas muita gente não sabia disso. O verbo assistir também é transitivo indireto. Por quê? Porque o verbo assistir ele vem seguido da preposição a, ok? Eu assisti ao programa e não eu assisti o programa. A segunda está errada. O certo é eu assisti ao programa. Beleza? Tem que ter esse o aí. Se não tiver esse o, aí tem que ter esse a. Se não tiver esse a, está errado. Ok, pessoal? Então, próxima aula a gente continua vendo alguns exemplos aí de regência verbal, tá? Eu espero que vocês tenham entendido tudo isso, viram que é um assunto fácil, sem dificuldade, é só vocês prestarem atenção, revejam essa aula, coloquem todas as anotações que foram feitas aqui em sala. Tá bom, pessoal? Vejo vocês na nossa próxima aula. Tenham uma ótima semana, um bom descanso para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem referente a esse ou a outro assunto, vocês podem me consultar lá no ClassApp, como vocês sabem, tá bom, pessoal? Estamos à disposição de vocês. Se preparem para as provas aí, porque vamos estudar, vamos fazer lançar essas provas já e tenho certeza que vocês vão tirar ótimas notas, beleza? Ficamos por aqui. Um abraço forte para vocês. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Caso queiram copiar, botem aí o vídeo e façam a cópia de todas as anotações, tá bom? Aí, ó. Anotação de toda a aula, beleza? Fiquem com Deus, boa semana para vocês e até a nossa próxima aula, que será na semana que vem. Tchau, gente, e até a próxima aula. Até mais.